Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Hoje eu quero, diferentemente do que tenho feito em outras ocasiões, trazer à memória esclarecida de vocês um pequeno esboço, uma pequena e breve passeada pela história para recordarmos o que Deus tem feito na vida da sua igreja ao longo dos séculos. Por isso eu convido você para abrir sua Bíblia comigo no Salmo 44, verso 1, onde somos levados a refletir sobre os feitos de Deus na história. Salmo 44, verso 1, diz o seguinte: Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. O que Deus fez no passado precisa ser contado, precisa ser conhecido, precisa ser passado de geração em geração, porque a história será a nossa pedagoga, ou a história será a nossa coveira. Aqueles que não aprendem da história estão fadados a repetir os seus mesmos erros. Por isso eu gostaria nesta noite de relembrar e trazer à memória esclarecida de vocês alguns desses fatos do passado. E eu queria começar com o programa que Jesus Cristo deu à igreja, em Atos 1:8. Ele que veio do céu à terra, ele que nasceu numa manjedoura, que cresceu numa carpintaria, que morreu numa cruz, que deixou o seu túmulo vazio, disse para a sua igreja: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aqui tem uma promessa, o poder do Espírito Santo. Aqui tem um programa, a evangelização em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E o livro de Atos dos Apóstolos desenvolve este programa, porque Atos 1:7 o evangelho se concentra em Jerusalém, na Judéia. Em Atos capítulo 8 o evangelho abre as suas fronteiras e alcança Samaria. A partir do capítulo 9 até o capítulo 28, o evangelho avança para os confins da terra. Tendo o capítulo 13 e 14, a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, naquilo que nós chamamos da Galácia do Sul. Capítulos 16, 17 e 18, a segunda viagem missionária de Paulo, no que nós chamamos da Macedônia e Acaia. Capítulos 19 e 20, a terceira viagem missionária de Paulo, centralizando a sua atenção na Ásia Menor, especialmente na cidade de Éfeso. E depois nós vamos alcançar a cidade de Roma. Quando termina o capítulo 28, Paulo está em Roma. Portanto, em 50 anos, o evangelho sai de Jerusalém, uma pequena cidade, uma das províncias do império, e chega à capital do Império Romano. Mas a partir daí, a Bíblia silencia o seu registro. Mas nós precisamos ser tomados pela mão e prosseguir um pouco mais, para entender os grandes feitos de Deus. Vocês sabem que no Império Romano começa com Augusto, depois Tibério César, depois Calígula, depois Cláudio, depois Nero. E Nero assume o governo em outubro de 54. Ele era um homem perverso, ele era um homem cruel, ele era um homem devasso,
que manda matar membros da sua família, inclusive a sua própria mãe. E chega o ano 64, quando muda a história do cristianismo, porque exatamente no dia 17 de julho do ano 64, uma tragédia acontece no Império. A cidade de Roma é incendiada, e incendiada pelo próprio imperador. Foram 6 dias e 7 noites de incêndio, de 17 de julho a 24 de julho. A cidade de Roma foi devastada. Dos 14 bairros de Roma, 10 deles foram destruídos. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes. Começa um massacre, começa uma chacina, os crentes são crucificados, os crentes são queimados vivos, e começa então uma brutal e sangrenta perseguição sobre a igreja. Ano 66, explode uma rebelião dos judeus em Cesareia Marítima, e Roma manda para lá o general Tito, para tentar contornar essa rebelião. Ano 68, Nero está numa situação insustentável com o Senado romano, ele é deposto pelo Senado e comete suicídio. Ano 70, a rebelião em Israel está incontrolável, e o general Tito invade Jerusalém. Segundo a profecia de Jesus, ele destrói o templo de Jerusalém, e ele promove a maior diáspora dos judeus de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948, quando Israel retorna ao seu território. Nesse mesmo ano 70, Vespasiano inaugura em Roma o conhecido Coliseu Romano, que vai ser um anfiteatro de morte, onde os cristãos vão ser jogados nas arenas para serem mortos pelos gladiadores, enrolados em peles de animais para serem devorados pelos cães, pisados pelos touros e destruídos pelos leões esfaimados da Líbia. Um verdadeiro massacre aos cristãos. Ano 81, assume o governo de Roma Domiciano, chamado de o segundo Nero, por causa da crueldade com que ele atacou a igreja de Deus. Este é o primeiro imperador romano a arrogar para si o título de Senhor e Deus. Este é o imperador que vai deportar o apóstolo João para a ilha do Mar Egeu, a ilha de Patmos, pensando ele estar jogando uma pá de cal no cristianismo. E vale destacar que a essas alturas, todos os apóstolos de Cristo estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. João era o único representante do colégio apostólico vivo. Mas quando Domiciano encurrala o apóstolo João nesta ilha vulcânica, isolando-o do mundo, fechando-lhe todas as portas na terra, Deus abre uma porta no céu e diz: sobe para aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. E então, somos levados a entender que a história está nas mãos do Cordeiro de Deus. Porque este livro, que ninguém podia abrir, nem mesmo olhar para ele, é tomado por Cristo, o Cordeiro vitorioso, e ele abre o livro selado com 7 selos, que é um esboço da história, e vai mostrando então que tudo, mesmo os momentos mais amargos e dramáticos da história, estão sob o controle daquele que está sentado no trono, que é o Senhor da igreja, que é o Redentor da igreja, razão da nossa esperança e da nossa fé. Pois bem, queridos, a perseguição prossegue com outros imperadores, como Marco Aurélio, como Sétimo Severo, como Décio, como Diocleciano, e a perseguição vai aumentando, vai crescendo, vai se avolumando, e os crentes em Cristo precisam viver escondidos nos antros da terra, nas cavernas, nas catacumbas de Roma. O massacre, a perseguição crudelíssima,
Mas quanto mais sangue é derramado, mais a igreja floresce, mais a igreja cresce, mais a igreja se fortalece. Até que chega o ano 313, um edito de Milão, consegue-se ver que não se pode destruir esta igreja pelo poder das armas, pela crueldade e fúria dos homens. E então Constantino, que tem uma experiência numa batalha que trava, quando ele vê uma cruz, e escrito, com esse sinal vencerás, e ele disse, se ele ganhasse aquela batalha, ele mudaria o rumo da sua vida e da sua história, e ele ganha essa batalha, e cessa então de se perseguir a igreja cristã, e o próprio imperador se declara cristão, e cessa então a perseguição ao cristianismo. E aqui é um ponto que eu chamo a sua atenção. Com o término da perseguição à igreja cristã, muitas coisas boas aconteceram certamente. Primeiro, que os cristãos não são mais torturados, nem martirizados. Segundo, é que os cristãos que tinham seus bens expoliados, têm os seus bens devolvidos. Terceiro, que os cristãos que não tinham liberdade de se reunirem em lugares públicos, agora não só se reúnem em lugares públicos, mas têm templos construídos para se reunirem. Mas houve um problema seríssimo, porque agora a porta de entrada da igreja não era mais a conversão, a porta de entrada da igreja agora era a conveniência. Agora ser crente não é mais correr o risco de ser morto pela sua fé. Agora ser crente é receber os aplausos do império e as benesses do Estado. Agora ser crente não é mais um ato de coragem. Agora muitas vezes é uma decisão de conveniência. E as pessoas começaram a vir para a igreja cristã, trazendo a sua bagagem de paganismo, trazendo suas crendices do politeísmo, trazendo todas as influências nocivas e perigosas de falsas doutrinas, adentrando a igreja. E aí, meus irmãos, a igreja começa a se corromper. De que maneira? Se vocês perceberem, esse período inicial da igreja, que nós chamaríamos do 5º ou 15º século, período dos pais da igreja, ou da patrística, ou da patrologia, a doutrina de Cristo foi muito atacada, até que chega o ano 325, Constantino ainda está no poder, e um bispo, ou melhor, um presbítero de Alexandria, no Egito, chamado Ário, começa a pregar que Jesus Cristo não era Deus, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai, que ele tinha sido a primeira criatura de Deus antes da criação do universo. E é preciso convocar um concílio geral da igreja, que se reúne em Niceia em 325, e Atanásio derruba e derrota as teses mentirosas e falsas desse presbítero de Alexandria, e então no concílio de Niceia fica estabelecido que Jesus Cristo é Deus, da mesma substância de Deus, com os mesmos atributos de Deus, realizando as mesmas obras de Deus. Mais tarde, em 381, é preciso que um outro concílio se reúna, o concílio de Constantinopla, e nesse concílio então, se dá uma outra ênfase, porque prestem atenção nisso, uma verdade, ela é boa dentro do seu equilíbrio, mas se você super enfatizar uma verdade em detrimento da outra, ela pode ter uma distorção. Enfatizaram tanta divindade de Cristo, que começaram a perder de vista a humanidade perfeita de Cristo. E no concílio de Constantinopla, então, em 381, resgata-se a verdade de que Cristo é divino sim, mas ele também é perfeitamente homem. Mas só em 451 é que no concílio de Calcedônia a doutrina de Cristo
fica definida com clareza. Ele é verdadeiramente Deus, Ele é verdadeiramente homem, é uma única pessoa, mas que tem duas naturezas, de tal maneira que quando Cristo se encarnou, Ele não abriu mão da sua divindade, Ele é perfeitamente Deus, mas Ele agora também é perfeitamente homem, e ao ressuscitar, Ele volta para o céu como verdadeiro homem e verdadeiro Deus, e é assim que Ele está à destra de Deus Pai, como verdadeiro Deus, como verdadeiro homem, como nosso mediador, como nosso grande sumo sacerdote, como nosso advogado, como aquele que garante eternamente a nossa redenção. Mas, quando chega o segundo período da grande história, nós chamamos do 5º ou 15º século, período da Idade Média, ou escolástica, a igreja foi perdendo a sua integridade doutrinária, até que chegamos o ano de 604, e se disputava entre as 5 principais cidades do mundo, no que tange ao universo religioso, hegemonia de poder dos bispos, Roma no ocidente, Constantinopla no oriente, Alexandria no Egito, Antioquia da Síria, terceira maior cidade do mundo, e Jerusalém. Quando chega o ano 604, o imperador Focas nomeia Gregório I, então bispo de Roma, como bispo universal da igreja. E Gregório I rejeitou esse título e disse: qualquer que aceitar esse título deve ser considerado um anticristo, porque só Jesus Cristo, Filho de Deus, pode receber esse título de bispo universal da igreja. Mas em 607, Focas nomeia Bonifácio III, e Bonifácio III aceita o título de bispo universal, e começa aqui em 604, o que nós chamamos de papado. Talvez você levante uma pergunta: bom, eu não estou entendendo uma coisa, eu já li em livros de história, lista de papas a partir de Pedro, como assim o papado só começou em 607? E essa lista de papas de Pedro a 607, aqui está um dos pontos mais importantes da história, irmãos. Surge na França, por volta do ano 800, um documento forjado, falsificado, chamado as Falsas Decretais de Isidoro. Esse documento sustentou a legitimidade do papado por séculos, recuando a instituição do papado a Pedro, entendendo equivocadamente Mateus 16:18, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei minha igreja, como se Jesus Cristo estivesse dizendo que Pedro era a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse assunto, sugiro a você a ler o livro O Papa e o Concílio, de Janus, cujo prefácio foi feito pelo grande tribuno baiano, brasileiro, Rui Barbosa. E vale destacar que Rui Barbosa era católico. E é curioso que nessa obra, O Papa e o Concílio, 70% da obra é o prefácio. Eu nunca vi nada igual em literatura. O prefácio era a obra. E Rui Barbosa desbanca essa ideia e revela que um das maiores engodos e falsidades literárias do mundo foi esse documento falso, tentando dar legitimidade ao papado, chamadas Falsas Decretais de Isidoro. A partir daí, então, o papado começa a se corromper. Desvios doutrinários graves começaram a entrar na igreja. Maria passa a ser adorada como mãe de Deus, como mediadora, como corredentora, mais tarde, como rainha do céu, o purgatório, a transubstanciação, o perdão de pecados, a veneração aos santos, as indulgências, o culto aos mortos, a invocação de mortos, a oração mediada por muitos santos. E desta maneira,
a igreja foi se corrompendo e se afastando das Escrituras, se apartando da sã doutrina. A igreja foi se fortalecendo politicamente e economicamente, até que Deus prepara o cenário para que isso mude. E vale destacar, irmãos, que Deus começa com um movimento cultural no norte da Itália, no século 14 e 15, chamado de Renascença. E a Renascença tira das mãos da igreja as 5 áreas mais importantes que a igreja monopolizava. Primeiro, a economia. A igreja é quem dominava o mundo econômico. Até que nas viagens internacionais, nas conquistas de novos mundos e novos horizontes, com as viagens, com a descoberta das Índias, da América, do Brasil, uma nova classe social surge na Europa, chamada de burguesia, e tira o poder econômico das mãos da igreja. A segunda área, a área das artes. A igreja que determinava as artes. Quando um pintor ia pintar um quadro do rosto de alguém, pintava o rosto dele, mas o corpo dele tinha que ser o corpo de um santo. Até que Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci, quebram esse padrão e tira as artes das mãos da igreja. Terceira ciência, era a igreja que dizia o que era verdade científica e o que não era. Até que Nicolau Copérnico vai fazer uma afirmação categórica de que o mundo não é geocêntrico, mas heliocêntrico, que a Terra não é o centro, mas é que o Sol é que é o centro e a Terra gira ao redor do Sol. Nicolau Copérnico não teve coragem de expressar suas convicções, a não ser no final da sua vida. Mas o seu discípulo, Galileu Galilei, ao expressá-lo, foi preso. E ele precisou negar suas convicções científicas para não ser morto pela Inquisição. E perguntaram para ele: você nega que a Terra gira em torno do Sol? Ele diz: eu nego, mas que gira, gira. Por exemplo, a política estava nas mãos da igreja, era o Papa que depunha reis e levantava reis, até que Maquiavel escreveu O Príncipe, e então, com essa visão política, tira o poder político das mãos da igreja. A quinta área era a religião. A igreja é quem determinava a verdade, porque a Bíblia era tirada do povo, o povo não podia ler a Bíblia. E aqueles que liam, precisavam ler a Bíblia pelas lentes da igreja, as notas de rodapé, até que o monge agostiniano Martinho Lutero depara com Romanos 1,17, o justo viverá pela fé, e então rompe esta ditadura hermenêutica da igreja, e então a palavra de Deus pode ser legada ao povo, para o livre exame das Escrituras. E Deus levanta então, oportunamente, aquilo que nós chamamos dos pré-reformadores. E Deus levanta um universitário, John Wycliffe, de Oxford, estudante e professor em Oxford, um homem culto, que, descobrindo a verdade da Escritura, começa a ensinar a palavra de Deus. Começa a traduzir a Bíblia para o inglês, entendendo que nenhuma transformação pode acontecer sem que a palavra de Deus seja lida na língua do povo. Ele começa a ser perseguido, ele precisa fugir para não ser morto. Mas os seus discípulos, os lollardos, concluem a tradução da Bíblia para o inglês. Seu discípulo John Hus, na Boêmia, lendo os livros de John Wycliffe, é transformado, é impactado pelo Evangelho e se levanta para pregar com grande poder na Universidade de Praga, e ele prega, e ele ensina, e ele denuncia os desvios da igreja, os excessos do papado, e ele é perseguido, e ele é preso. E ele é concitado a negar a sua fé e a retroceder na sua crença, e ele não retrocede, e ele é queimado vivo. Mas quando ele está morrendo, na fogueira, ele abre os lábios e profetiza algo que vai acontecer na história.
ele disse assim ao morrer: hoje vocês estão matando um ganso, mas Deus levantará uma águia, e a essa vocês não poderão matar. Talvez era ali uma profecia acerca de Martinho Lutero, que viria oportunamente. Deus levanta não apenas John Wycliffe na Inglaterra, não apenas John Hus na Boêmia, mas Deus levanta em Florença, nas barbas do Papa, Jerônimo Savonarola, que começa a pregar com autoridade a palavra de Deus, que começa a denunciar os excessos e os desvios da igreja, começa a denunciar os desvios dos papas, e então ele também é concitado a parar de pregar, porque a cidade estava impactada pela mensagem do evangelho, e ele não para, e ele também é martirizado pela sua fé. Como é que a reforma então brota? Quando o Papa Leão X envia para a Alemanha Johannes Tetzel, seu emissário, vendendo indulgências, vendendo perdão de pecados, porque ele estava na construção da basílica, precisava de dinheiro, a igreja estava passando uma fase crítica economicamente, e Johannes Tetzel chega na Alemanha vendendo perdão de pecados. Dependendo do dinheiro que você entregava, o Papa assinava uma bula, 5 anos de perdão. Se fosse um dinheiro maior, 10 anos de perdão. Se fosse um valor expressivo, o Papa dava uma bula de perdão plena e completa, a pessoa podia ficar tranquila que ela estava garantida por toda a eternidade. Quando Martinho Lutero, já conhecendo a palavra de Deus, que o justo viverá pela fé, vê isso acontecendo na Alemanha, ele entende que não pode mais ficar calado. E então, no dia 31 de outubro de 1517, ele vai fixar nas portas da igreja de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências. E você pergunta, mas por que 31 de outubro? Porque foi estratégico. Porque a igreja de Wittenberg era onde se lia os grandes anúncios dos acontecimentos da cidade de Wittenberg. E 1º de novembro é o dia de Todos os Santos, onde havia uma grande afluência à igreja. Quando ele fixa as 95 teses, no dia 31 de outubro, é como se ele colocasse uma propaganda no Jornal Nacional, em horário nobre. Ele queria que todos lessem e tomassem conhecimento dos excessos e dos desvios da igreja, e então, ao fixar as 95 teses contra as indulgências, no dia 31 de outubro de 1517, estava aí deflagrada a reforma protestante do século XVI. Ali começava uma grande luta, e vocês bem sabem que em 1521, Lutero é convocado à Dieta de Worms, diante do imperador, diante dos concílios eclesiásticos, diante das autoridades da nação, para que ele se retratasse. E ele sabia que a vida dele corria risco, ele sabia que havia uma orquestração para matá-lo, caso ele não negasse a sua fé. E diz os historiadores, que quando aquela dieta estava reunida, e ele foi conclamado a retratar a sua fé e a negar aquilo que tinha escrito, ele pediu aquela noite para pensar. E naquela noite ele não dormiu. Naquela noite ele teve uma sensação tão profunda de um ataque espiritual contra ele, de uma batalha espiritual, que chegou um momento em que ele pegou o tinteiro e lançou contra a parede, como se Satanás estivesse ali, mostrando para ele a sua carranca. Quando o dia amanheceu, a dieta se instalou novamente, ali estavam os seus livros, ali estavam os seus escritos. Perguntaram a Lutero: você retrata, você nega, você volta atrás, acerca do que você escreveu, você está disposto a negar tudo isso? E ele se levantou com serenidade e firmeza granítica e disse: a não ser que vocês me convençam pelas escrituras que eu estou errado, eu não posso me retratar, porque a minha consciência está cativa da palavra de Deus. E que Deus me ajude
E quando ele toma essa decisão e sai dessa assembleia, ele é raptado. Mas por providência divina, não é raptado pelos seus inimigos, mas pelos seus aliados. E levado a um castelo, onde trabalha arduamente para a tradução da Bíblia para a língua alemã. Mas Deus levanta outros homens para erguerem a bandeira da reforma, como o francês João Calvino, que se declara protestante em 1533, tinha uma formação clássica porque estudou direito, estudou os clássicos, de uma mente peregrina, de uma personalidade prismática, que aos 26 anos de idade já havia escrito o livro mais importante da Reforma, As Institutas da Religião Cristã, que foi um desenvolvimento do credo apostólico em 4 livros: creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio em Deus Espírito Santo, creio na igreja. E Calvino fugia da França por causa da terrível perseguição que se abateu sobre a França, passando por Genebra. Guilherme Farel disse para ele: você precisa me ajudar, Calvino. Ele diz: eu não posso ficar, eu estou indo adiante. Ele disse: se você não ficar em Genebra, eu vou orar a Deus imprecatoriamente para Deus amaldiçoar a sua vida. Ele disse: desse jeito não tem como, eu vou ficar. E ficou. Começou a pregar. A cidade estava corrompida, mas a cidade não estava preparada ainda. E logo em seguida expulsaram Calvino de Genebra, expulsaram Guilherme Farel de Genebra, e eles foram então para Estrasburgo e ficaram lá 3 anos pastoreando uma igreja. A cidade de Genebra se corrompeu ao extremo. Escreveram para Calvino convidando para voltar a Genebra. Depois de algumas exigências que ele fez, exigências essas que foram aceitas, ele retorna em 1541 e fica ali até a sua morte em 1604. 1564. Quando ele retorna, eu acho curioso isso, porque ele era um pregador expositivo, e pregava livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E ao retornar 3 anos depois, ele chega para a igreja e pergunta: onde foi que nós paramos mesmo? E dali ele continuou a expor a Bíblia. Foi talvez o homem mais importante da reforma. Se Lutero foi o coração, Calvino foi o cérebro. Ele foi o grande sistematizador das doutrinas da reforma. Ele foi o grande consultor de todos os pastores da época, em grandes momentos da história. Foi o pai da academia e influenciou não só a igreja, não só a teologia, influenciou a economia, influenciou o pensamento da época, e ele foi aquele que formou missionários para o mundo, inclusive para o Brasil, enviando 14 missionários a pedido de Villegagnon, missionários esses que foram, alguns deles, torturados e mortos em terras brasileiras. Deus levantou Zwinglio em Zurique, Deus levantou John Knox na Escócia. É importante entender isso, e eu vou daqui a pouco mencionar esse fato. Com a perseguição de Maria Tudor na Inglaterra, John Knox foge da Escócia e vai ficar com Calvino em Genebra. Mas com a morte de Maria Tudor em 1558, em 1559, John Knox retorna à Escócia. E 1 ano só, irmãos, a história do seu país muda, e a Escócia se torna presbiteriana. Esse homem, chamado pai do presbiterianismo, era um homem de oração, um homem fervoroso, e a sua esposa o encontrava em lágrimas no seu quarto, orando a Deus e dizendo: Senhor, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Pois bem, queridos, a reforma não chegou até nós, como alguém já orou aqui, sem lágrimas e sem sangue. Se nós não conhecermos isso, nós não vamos valorizar o legado que recebemos. Se não, vejamos, vamos um pouquinho para a França, 1559,
Levanta-se na França a rainha Catarina de Médicis, que persegue de forma dura e implacável os protestantes da França, chamado de huguenotes. E todos vocês que já leram um livro de história se lembram da fatídica noite de 24 de agosto de 1572, a noite de São Bartolomeu, que por ordem de Catarina de Médicis e orientação do Papa, 70.000 huguenotes foram mortos traiçoeiramente naquela noite, um banho de sangue. Filipe II, rei da Espanha, genro de Catarina de Médicis, aplaude a sua sogra por essa carnificina e orienta ela para proibir ser protestante na França, e então se lança um edito proibindo ser protestante na França, e começam a perseguição contínua e progressiva naquele país. Os nossos irmãos nos legaram o Evangelho com sangue. Quando você vai para a Alemanha, começa, por orientação dos jesuítas, uma guerra na Alemanha, chamada a Guerra dos 30 Anos, onde 13 milhões de pessoas foram mortas, em 1618 a 1648, uma carnificina, uma chacina, um banho de sangue. Muitos irmãos nossos tombaram no campo de batalha, para levantar a bandeira do Evangelho. Eu estava pregando, pastor Marcos, em Belo Horizonte, há alguns anos, e uma moça me procurou, disse: pastor, eu estou pensando em deixar a igreja presbiteriana. Eu falei: por que, filha? Eu quero uma igreja que me empolgue, eu quero uma igreja que tem história, eu quero uma igreja que me cause admiração. Eu perguntei para ela: filha, você conhece a história? Disse: não. Então senta aí que eu vou te contar. E eu conversei com aquela moça umas 2 horas, contando a história para ela. Quando eu terminei, essa moça estava chorando, e me disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Ela me disse assim: pastor Hernandes, nós não podemos amar aquilo que nós não conhecemos. Você não consegue amar o que você não conhece. É por isso que é importante você saber o que está acontecendo na história da igreja, para entender quanto foi pago para que este Evangelho chegasse até nós. Convido você para dar uma pulada na Holanda. Há uma batalha religiosa lá na Holanda. 1618, 1619, a teologia está passando um momento difícil, porque não sei se vocês se recordam, em 416, no Sínodo de Cartago, Agostinho de Hipona enfrenta Pelágio. Pelágio pregava naquela época lá que o homem hoje é como Adão antes da queda, o pecado não atingiu, todo ser humano é livre como Adão era antes da queda, o homem é quem escolhe Deus e não Deus escolhe o homem tem plena liberdade e capacidade de fazer o bem por si mesmo, fora da graça de Deus, e Agostinho derrota as teses de Pelágio no Sínodo de Cartago em 416, pois o semi-pelagianismo está de volta na Holanda. E então esse sínodo, chamado Sínodo de Dort, se reúne na Holanda, e é aqui que se cunha o que nós chamamos dos 5 pontos do calvinismo: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos, e finca-se ali um pilar importantíssimo da fé evangélica e reformada. Mas talvez, irmãos, a nossa história precisa ser melhor compreendida a partir da Inglaterra, porque é da Inglaterra que o Evangelho chega a Nova Inglaterra e Estados Unidos, e de lá vem para o Brasil. E eu chamo a atenção de vocês para esse ponto. 1534, Henrique VIII rompe com o catolicismo na Inglaterra. Não rompe por convicção doutrinária, rompe por conveniência pessoal. Ele queria se casar novamente, divorciar-se da sua mulher e casar de novo com Ana Bolena, e o Papa não lhe dava permissão. Mas ele queria se casar por um motivo específico. Ele queria um filho, homem, para ser seu herdeiro.
O Papa não lhe deu essa permissão, ele rompeu com o Papa e cria uma nova igreja na Inglaterra, a igreja anglicana, passando ele a ser chefe de Estado e chefe da igreja. Pois bem, Ana Bolena não lhe deu esse filho, ele casou 6 vezes. 6 vezes. Ele nunca foi um reformado, ele nunca de fato entendeu a reforma plenamente. Então a igreja da Inglaterra não tinha experimentado uma verdadeira reforma, até que ele morre em 1547. E ele tem um filho agora, com 10 anos de idade, chamado de Eduardo VI. E Eduardo VI, com 10 anos, começa a reinar na Inglaterra. Todos vocês sabem que um menino de 10 anos não tem plenas condições de governar. Só para buscar a história bíblica, o rei de Judá que reinou com menor idade foi Joás, com 7 anos de idade. Ele tinha um tutor espiritual chamado de Joiada. Enquanto Joiada foi seu tutor, ele foi muito bem. No dia que Joiada morreu, ele se descambou. Os bispos da Inglaterra entenderam que era a hora de implantar a reforma na Inglaterra. Ridley, Latimer, Cranmer, e estavam junto do rei Eduardo VI, e a reforma estava sendo estabelecida na Inglaterra, quando Eduardo VI morre precocemente, aos 16 anos de idade, em 1553. Quem assume o governo na Inglaterra? Maria Tudor, sua irmã, chamada de Maria Sanguinária. E ela começa a perseguir os cristãos da Inglaterra e leva para estaque, queima em praça pública os 3 líderes do protestantismo da Inglaterra, Ridley, Latimer e Cranmer. Quando Ridley está ardendo em chamas, ele diz para o seu colega que está queimando do lado dele: coragem, Latimer, coragem! Hoje nós estamos acendendo uma fogueira na Inglaterra que nunca mais poderá ser apagada. Não é a fogueira que nos queima, é o fogo do poder do Evangelho que vai se alastrar por esta nação. Quis a providência de Deus que Maria Tudor morresse cedo, 5 anos depois, em 1558. E assume o governo da Inglaterra a sua irmã, Elizabeth, que tem um longo governo de 1558 a 1603, e o primeiro decreto de Elizabeth foi decretar a volta dos crentes que tiveram que fugir da Inglaterra para poupar sua vida, e ao fugirem na perseguição de Maria Tudor, inclusive John Knox foi um deles, fugiram para onde? Para Genebra, para a Holanda, para a Alemanha, onde a reforma já estava estabelecida. Quando esses irmãos voltaram para a Inglaterra, eles voltaram fazendo 4 exigências para a igreja. Nós queremos uma igreja com teologia pura, com liturgia pura, com governo puro, com vida pura. E eles então foram batizados na Inglaterra de puritanos, desencadeando uma das mais importantes reformas e reavivamento na história da igreja. Pois bem, queridos, com a morte de Elizabeth em 1603, assume o governo Tiago I, chamado na Escócia de Tiago VI, e ele governa até 1625, tentando voltar a igreja para o anglicanismo, não conseguiu. Com a morte de Tiago I, começa a reinar o seu filho, Carlos I, em 1625, e o primeiro ato de Carlos I foi convocar o parlamento para guerrear e atacar a Escócia, que era presbiteriana, para que fosse anglicana. A Escócia rejeita a proposta e não aceita a imposição de Carlos I. Carlos I convoca o parlamento para lhe votar dinheiro e verba para guerrear contra a Escócia. A maioria do parlamento era de puritanos. Nota de rodapé aqui, os nomes são diferentes, mas o princípio é o mesmo. Presbiteriano na Escócia, reformado na Holanda, huguenotes na França, e puritanos na Inglaterra. O que acontece? O que acontece? O parlamento não, maioria puritana, não apoia o Carlos I e começa uma guerra civil na Inglaterra. O parlamento de um lado, liderado por Oliver Cromwell, e o rei Carlos I. Carlos I perde essa batalha. Oliver Cromwell triunfa nessa guerra,
E no meio dessa guerra civil, 1643, o parlamento inglês convoca o que nós chamamos de Assembleia de Westminster, que se reúne de 1643 a 1649 para produzir o que nós chamamos hoje dos nossos símbolos de fé, a Confissão de Westminster, o Breve Catecismo e o Catecismo Maior. Mais tarde, com a morte de Oliver Cromwell, a igreja volta para o anglicanismo. E aí, meus irmãos, a igreja começa a entrar em rota de colisão novamente. E eu quero chamar a sua atenção para o que Deus fez a partir daí. Porque na Alemanha, depois da guerra, houve muita sequidão espiritual, porque a igreja corre um risco de, ao defender a sua fé, perder a sua piedade, tornar-se seca. E começa então um movimento na Alemanha, esse movimento chamado de pietismo. E o pietismo fugiu da ortodoxia sem piedade para um outro extremo, a piedade sem ortodoxia. Isso desembocou num movimento chamado os Quakers. E os Quakers começaram a pregar o seguinte, que o que importa não é a verdade objetiva da Escritura, o que importa é a subjetividade da luz interior, e cria-se aí o caminho aberto para o misticismo da igreja nos dias de hoje. As pessoas não querem pensar, as pessoas querem sentir. As pessoas não querem luz na cabeça, as pessoas querem uma experiência emocional, querem um calafrio na espinha, e isso gerou um misticismo dentro da igreja. Mas bendito seja Deus, no dia 23 de setembro de 1723, às 11 horas da manhã, começa na Alemanha um dos mais importantes movimentos da história da igreja, chamado movimento moraviano, com Ludwig van Zinzendorf. Um movimento que começa uma reunião de oração de 100 anos, ininterruptamente, que vai despertar a igreja para a obra missionária, para a oração, para o reavivamento, para a volta às Escrituras, para a volta à santidade, para a volta à piedade. Isso vai influenciar um grupo de estudantes de Oxford, John Wesley, George Whitefield. E quando a igreja da Inglaterra estava atingida por um movimento que é importante entender aqui, vocês se lembram que surge na França, no século XVII, com René Descartes, um movimento chamado de racionalismo. Racionalismo se resume assim: cogito ergo sum, penso, logo existo. E começou a ensinar o seguinte: eu só aceito como verdade o que a minha razão entende e explica. Jogar esse conceito para dentro da teologia. E eu pergunto a você: você explica milagres? Você explica que Deus do nada criou o universo? Você explica que Jesus Cristo transformou a água em vinho? Você explica como Jesus Cristo cura um cego de nascença? Você explica como um morto ressuscita? Você explica milagres? Não! Então vem o iluminismo. E desta maneira, meus irmãos, a Bíblia começou a ser negada, os milagres da Bíblia começaram a ser retirados, não se cria mais na palavra de Deus, não se acreditava mais nas manifestações soberanas e extraordinárias de Deus na história, e começou uma onda de incredulidade na igreja. Quando chega o ano de 1739, a igreja da Inglaterra, por exemplo, estava falida. As igrejas estavam vazias, pregadores que não acreditavam mais na Bíblia, pregavam sermões mortos para auditórios vazios e sonolentos, e desciam do púlpito para se embriagar nas mesas de jogo. Todos apostavam no fracasso irremediável da igreja naqueles dias. Mas bendito seja Deus, Ele nunca deixou de ter uma lâmpada acesa na história. Quando todos apostavam no fracasso da igreja, Deus levantou, por influência dos moravianos, um grupo de estudantes de Oxford para orar por avivamento. John Wesley, George Whitefield, Carlos Wesley. E foi numa reunião de oração, de 31 de dezembro de 1739,
às 3 horas da madrugada, que naquela reunião de oração, os céus se fenderam, o Espírito Santo desceu sobre aqueles jovens, e eles, cheios do Espírito Santo, se levantaram para pregar, e eles começaram a pregar, as igrejas se encheram de gente faminta de Deus, nas praças as pessoas disputavam espaço para ouvir a palavra de Deus, e este avivamento varreu toda a Inglaterra, e diz os historiadores que foi este avivamento inglês que salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. Se você perceber, chega o século XIX, a igreja está novamente passando uma fase crítica. Sabem por quê? Porque o racionalismo, o iluminismo entrou na teologia e começou a destruir os seminários. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa importante aqui para vocês. O perigo que ameaça a igreja não começa com os crentes, nem começa nos púlpitos, começa nas cátedras. Não tem nada mais nocivo para uma igreja do que um professor num seminário que não crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Os seminários que formaram teólogos, pastores, missionários para o mundo, foram tomados de assaltos pelos liberais da época. Não acreditavam mais na Bíblia. Chega o século XIX, a igreja está varrida pelo liberalismo. Deus levanta em Londres Charles Haddon Spurgeon para combater isso. Tentaram de todas as formas restaurar a igreja. A igreja nos Estados Unidos está em decadência. E o que eu acho magnífico é que o avivamento nos Estados Unidos no século XIX não começa com um teólogo, não começa com um pastor, não começa num seminário, não começa nem dentro da igreja, começa com um comerciante que em Nova York reúne algumas pessoas para orar no hotel ao meio-dia, Jeremias Lampier. E ele escreveu um testemunhozinho, distribuiu na vizinhança e chamou as pessoas: você quer orar? Vem orar comigo. Meio-dia no hotel. Primeira semana ninguém, segunda semana 6 pessoas. Daqui a pouco, em 6 meses, tinham 10.000 homens orando por avivamento em Nova York. Esse avivamento incendiou a nação, e Moody chega a informar-nos que parecia que a nação toda era uma seara em fogo. Deus levantou a igreja. E vale destacar que isso é 1557 a 1857 a 1859, e foi no fragor desse avivamento que um jovem estudante Princeton, nos Estados Unidos, Ashbel Green Simonton, escutando um sermão de Charles Hodge, seu professor, falando sobre missões, o coração ardeu e disse: eu vou para o Brasil. E no dia 12 de agosto de 1859, chegava no Rio de Janeiro, esse jovem com 26 anos de idade, com fogo no coração, com a paixão por avivamento, clamando aos céus por um batismo de fogo na sua vida, para dar início a esta igreja. Pela graça de Deus, você e eu fazemos parte. A igreja presbiteriana do Brasil nasceu sob o signo do avivamento espiritual. Naquele mesmo século, lá no século XIX, lá na Escócia, a igreja estava em crise, e Deus levantou um pastor presbiteriano com 29 anos de idade, ele morre com 20 anos de idade, Robert McKean, para buscar o avivamento. O que eu acho maravilhoso é que ele mesmo não experimentou o avivamento. Foi quem o substituiu, uma pessoa sem a expressão dele, Chalmers, quem experimentou o avivamento. Mas esse homem era um homem tão santo de Deus, que quando ele morreu, dizem os seus biógrafos, que quando ele se levantava para pregar, antes de ler a Bíblia, só em olhar para ele, as pessoas começavam a chorar. Estava a intimidade dele com Deus. Aí um dia um turista vai à Escócia, e pergunta para o zelador da igreja: eu queria muito conhecer o púlpito onde o Robert McKean pregava, o escritório onde ele estudava. Eu queria conhecer o segredo dele. Qual o segredo desse homem? O zelador pegou o turista pelo braço, levou ao gabinete pastoral
e disse: você quer conhecer o segredo de Roberto McKinney? Então, põe o seu rosto no chão aqui e comece a chorar. Comece a chorar. Aí levou o púlpito, disse: você quer conhecer o segredo dele? Chore, chore, chore. E você vai começar a entender o poder deste homem. Meus irmãos, até que chegamos no século XX, e Deus levanta um avivamento no país de Gales, com um adolescente, e eu estou muito feliz de ver alguns adolescentes aqui. Eu quero dizer para vocês que o avivamento muitas vezes não começou pelas vias oficiais, pelos concílios, começou na paralela. E esse avivamento começa com um adolescente chamado Evan Roberts. E tudo começa quando ele entra no gabinete do seu pastor, que já era um homem idoso, cabelos brancos, e viu o seu pastor com o rosto no chão, chorando e dizendo: meu Deus, dobra minha vida, oh meu Deus, dobra minha vida. E o menino saiu dali impactado, e ele pensou assim: se o meu pastor tem que ser dobrado, eu tenho que ser moído. E ele estava estudando numa cidade vizinha, e ele foi à igreja no domingo. E enquanto o pastor pregava, o coração dele ardia. Ele era novo na fé, inexperiente. Terminado o culto, ele procurou o pastor e disse: pastor, o senhor pregava e meu coração queimava. E queimava no sentido de voltar para a minha cidade, a cidade de Lagor, e começar uma reunião de oração amanhã, segunda-feira, com os jovens da minha igreja. Só que eu não tenho discernimento, pastor, não sei se isso é voz de Deus, se isso é voz do diabo, eu não sei. O pastor olhou para ele e disse: meu filho, se é para orar, pode voltar. O diabo não manda ninguém orar, não. Se é orar, Deus está falando com você, pode voltar. E ele volta na segunda-feira, reúne os jovens da igreja, e naquela noite eles perderam o senso de horário. Foram de 7 da noite a 10:30 da noite na reunião de oração. Na terça-feira a igreja estava em peso na reunião de oração. Na quarta-feira uma multidão na reunião de oração. Para encerrar a conversa, no sábado o comércio da cidade fechou, porque ninguém queria saber de outra coisa a não ser buscar a face de Deus. Em 6 meses, tinham mais de 100.000 pessoas convertidas, e este avivamento varreu todo o país de Gales, entrou nas universidades americanas, foi para Xangai, na China, com Jonathan Goforth, e daí foi para a Coreia. Deus pode levantar um adolescente e revolucionar o mundo pelo poder do Espírito Santo. O evangelho chega então e experimenta um poderoso avivamento na Coreia em 1907. E vocês bem sabem, irmãos, que a igreja presbiteriana chegou na Coreia 28 anos depois que chegou no Brasil. Se nós somarmos todos os presbiterianos do Brasil, talvez nós ainda não cheguemos a 2 milhões de membros. Pois a igreja presbiteriana da Coreia, mesmo tendo chegado lá 28 anos depois, tem mais de 10 milhões de membros. Hoje nós somos 0,3% da população brasileira, a igreja presbiteriana da Coreia são 23% da população brasileira, da população coreana. Os presbiterianos representam 75% de todos os evangélicos da Coreia do Sul. E quando nós estivemos lá, perguntando qual era o segredo do crescimento da igreja presbiteriana na Coreia, todos nos disseram a uma só voz: oração, oração, oração. Estou muito feliz, pastor Marcos, pelo testemunho que tenho ouvido dos pastores desta igreja, dos presbíteros desta igreja, no que Deus está fazendo aqui, por meio da oração. Quem sabe, pela graça do Eterno, esta igreja não seja aquela que vai influenciar a nossa igreja e outras igrejas evangélicas deste país a buscar um reavivamento por meio da oração. Quem sabe? Quem sabe? Mas, irmãos queridos, eu quero concluir. Nós estamos hoje
comemorando 500 anos. E eu preciso dizer uma coisa para vocês para terminar. Eu estive e vou todo ano para Israel, para a Europa, levando caravanas. Eu estive há 2 anos na Holanda. Até 1960, a Holanda era um país cujos crentes iam à igreja. De 1960 para cá, os crentes não vão mais à igreja. Os templos estão lá, mas vazios. De vez em quando tem uma apresentação musical, ou uma apresentação artística, aí o povo vai. A igreja da Holanda se perdeu numa única geração. Dali eu fui para a Escócia, berço do presbiterianismo, a terra de John Knox. Fomos para Edimburgo, a capital, o templo principal da praça, perto do castelo. Quando eu entrei, sabe o que eu vi lá dentro? Não foi um púlpito, não foram bancos. O que tem lá dentro é um bar. A igreja está morta. Dali nós fomos para a Inglaterra. A Inglaterra dos grandes avivamentos. A Inglaterra de John Wesley. A Inglaterra de George Whitefield, de William Carey, de William Wilberforce. A Inglaterra de John Charles Ryle, de Charles Haddon Spurgeon, de Mark Lloyd Jones, John Stott. Hoje menos de 4% dos ingleses frequentam a igreja protestante evangélica na Inglaterra. Os templos estão sendo vendidos, transformados em museus, em boates, em mesquitas muçulmanas. Você vai para os Estados Unidos e você conhece as chamadas dead churches, igrejas mortas, grandes templos vazios, seminários que formaram missionários, teólogos e pastores para o mundo, tomados de assaltos pelos liberais, destilando veneno e morte da cátedra, que descem para os púlpitos e dos púlpitos matam as igrejas. As denominações históricas perdendo membros ano após ano, ano após ano, ano após ano. Olhem para o Brasil, e você já tem hoje no Brasil denominações inteiras que se renderam ao liberalismo, cujos professores, alguns, se levantam na classe diante dos seus alunos e perguntam: esse livro aqui é palavra de Deus? E jogam a Bíblia no chão e pisam sobre ela. Olha para o Brasil, e você vai ver igrejas, mega igrejas, multidões, mas não tem Bíblia, mas não tem Evangelho, mas não se prega sobre arrependimento, mas não se prega sobre justificação pela fé, mas não se prega sobre vida eterna, mas não se prega sobre a centralidade de Cristo, onde se prega apenas prosperidade e milagres forjados pelo homem para enganar os incautos. A minha palavra nesta noite é a seguinte, irmãos: a igreja precisa de uma nova reforma, e a igreja precisa de um reavivamento. A não ser que nós façamos essa leitura de que a igreja hoje precisa de uma nova reforma, porque o lema da reforma era igreja reformada, sempre reformando. Significa que toda vez a igreja precisa parar e refletir, e voltar às origens, e voltar ao início, e voltar à doutrina dos apóstolos, e voltar à sã doutrina, e voltar à piedade, e voltar à plenitude do Espírito Santo, e voltar à vida cheia do poder de Deus, para pregar a palavra de Deus, na força do onipotente.
Há muitas igrejas que preservam a sã doutrina, louvado seja Deus, mas por outro lado, como a igreja de Éfeso, abandonaram o seu primeiro amor, igrejas ortodoxas mais frias, igrejas ortodoxas mais geladas, igrejas ortodoxas, mas com ortodoxia ossificada e morta. Eu quero dizer para você que a ortodoxia é boa, a ortodoxia é indispensável, a ortodoxia é inegociável, mas a ortodoxia morta mata. Nós precisamos de um reavivamento. Se nós queremos honrar o nome de presbiteriano, nós precisamos buscar a Deus um avivamento. Nós precisamos ter a fibra de John Knox, o pai do presbiterianismo, que chorava e dizia: dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Que Deus nos ajude. Nesse tempo em que o mundo experimenta uma frieza, um desânimo, uma apostasia, um afastamento do Evangelho, que nós busquemos voltar às origens, à doutrina dos apóstolos, que nós busquemos o poder do Espírito Santo, para experimentarmos um poderoso avivamento espiritual. Que esta igreja, que esses sínodos, que este Estado, quem sabe pela graça de Deus, possa nos liderar nesta busca, até que os céus se fendam, e Deus derrame sobre nós torrentes caudalosas do Espírito Santo, para que este vento do avivamento varra toda a nação, se espalhe por toda a nação, e nós possamos celebrar os 500 anos da Reforma, voltando às Escrituras e ao Deus das Escrituras. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.